O som dos passos ecoava pelo chão de mármore como um lamento que preenchia o vazio da antiga mansão. Clara respirou fundo, observando os vitrais sujos pelas sombras do passado. O nome da família, outrora sinônimo de poder, agora era uma piada entre os nobres. A decadência estava em cada detalhe, desde as paredes desgastadas até os móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas. O destino da sua linhagem estava em suas mãos. Ela desviou o olhar para a carta sobre a mesa, escrita com uma caligrafia firme. A proposta de casamento de Viktor Arlov era direta e implacável. Ele era um homem poderoso, mas falava pouco. O que ela sabia dele vinha de rumores. Um magnata que construiu um império das cinzas, conhecido tanto pela sua fortuna quanto pela frieza com que lidava com seus oponentes. Aceitar significava entregar-se a um estranho que carregava uma aura de perigo. Recusar, porém, significava o fim da fortuna de sua família. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da decisão. Não há escolha, ela murmurou para si mesma. Seu coração estava dividido entre o medo do desconhecido e a necessidade desesperada de salvar o que restava de sua herança. Determinada, pegou a caneta e assinou seu nome na carta de resposta. Ao fazer isso, sentiu um frio na espinha, como se tivesse selado um pacto com o próprio destino. Pequena capela estava envolta em penumbra, suas velas lançando sombras dançantes pelas paredes de pedra. A cerimônia ocorria de maneira silenciosa e quase clandestina, como se o ato em si fosse um segredo que não deveria ver a luz do dia. Clara sentia o peso de todos os olhares sobre ela, mas seus olhos estavam fixos no homem ao seu lado. Viktor Arlov. Ele era mais alto do que ela imaginara. Sua presença dominava o espaço ao redor. Seus olhos escuros não demonstravam nenhuma emoção enquanto pronunciava os votos, cada palavra saindo de sua boca como uma promessa pesada. O contraste entre a serenidade de seu rosto e a intensidade de seu olhar deixava Clara inquieta, como se Viktor pudesse ver através de sua pele até seus ossos. Quando chegou a vez de Clara falar, sua voz soou baixa, quase um sussurro. As palavras saíam de seus lábios sem convicção, enquanto ela tentava decifrar o homem à sua frente. Quando o sacerdote terminou a cerimônia, Viktor se inclinou levemente, aproximando-se de seu ouvido. Eu prometo proteção eterna, minha querida esposa. Murmurou ele, sua voz baixa como um trovão distante. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era uma promessa ou uma ameaça? Ela não sabia, e seu coração martelava com a incerteza. Ao olhá-lo novamente, percebeu um leve sorriso curvando seus lábios. O tipo de sorriso que carregava segredos. A cerimônia terminou, mas o mistério apenas começava. A viagem até a mansão de Viktor nas montanhas parecia durar uma eternidade. Clara observava pela janela da carruagem, vendo a paisagem se tornar cada vez mais sombria e desolada. A chuva fina batia contra o vidro, acompanhando o ritmo de seu coração inquieto. Quando finalmente chegaram, Clara se viu diante de uma imponente construção de pedra, rodeada por florestas densas que pareciam engolir toda a luz. A mansão era grandiosa, mas havia algo de opressivo em sua arquitetura. Clara sentiu um arrepio ao cruzar o grande portão de ferro. Os corredores eram longos e mal iluminados, adornados por retratos antigos que pareciam segui-la com os olhos. O som de seus passos ecoava pelas paredes, aumentando sua sensação de solidão. No entanto, o que mais a intrigava era o quarto trancado que encontrara no segundo andar. A porta de madeira escura tinha um cadeado pesado, e quando Clara tentou girar a maçaneta, ela não cedeu. Seus dedos tocaram a superfície fria, e ela imaginou o que Viktor escondia ali. Viktor a observava de longe, seus olhos sempre atentos, como se esperasse algo dela. Havia um silêncio inquietante entre eles, uma dança de perguntas não feitas e respostas evitadas. Clara sabia que, para entender o homem com quem se casara, precisaria descobrir o que se escondia por trás daquela porta trancada. Mas, por enquanto, ela só podia esperar
e observar, sentindo-se uma estranha em sua própria nova casa. A tempestade rugia do lado de fora, como se o próprio céu estivesse em guerra. Clara sentia o coração acelerar enquanto se aproximava do quarto trancado novamente, determinada a desvendar seu segredo. Cada passo que dava ressoava pelos corredores da mansão, abafado pelo som da chuva torrencial. Ao alcançar a porta, seus dedos hesitaram apenas por um instante antes de tentarem a maçaneta, sabendo que Victor poderia aparecer a qualquer momento. Quando a porta não cedeu, Clara começou a procurar algo que pudesse ajudá-la a abrir a fechadura. De repente, uma sombra se moveu atrás dela, e ela girou rapidamente, encontrando Victor parado ali, seu rosto meio iluminado pela luz fraca de um relâmpago. Havia algo de feroz em sua expressão, uma mistura de raiva e curiosidade. O que você pensa que está fazendo, Clara? Sua voz cortou o ar, baixa, mas carregada de autoridade. Clara sentiu o calor subir até seu rosto. Eu queria saber o que está aqui dentro. Você parece esconder tantas coisas. Ele se aproximou, seus olhos fixos nela, até que estivesse a poucos centímetros de seu rosto. Alguns segredos são melhor deixados intocados. Ele murmurou, sua voz quase suave, mas o tom era um aviso claro. Clara não recuou. E se eu não quiser deixá-los? Desafiou, seu coração batendo forte. Victor a observou por um longo momento, antes de virar as costas e sair. Tenha cuidado, Clara. A curiosidade pode ser perigosa. Depois do confronto, o silêncio entre Clara e Victor tornou-se mais espesso, quase tangível. Victor passava a maior parte do tempo trancado em seu escritório, enquanto Clara vagava pela mansão, sentindo-se cada vez mais inquieta. Um dia, ao explorar o antigo escritório de seu pai, ela encontrou uma pilha de documentos que não deveria estar ali. Seus olhos se fixaram em uma carta desgastada pelo tempo, o nome de seu pai destacado no cabeçalho. Ao abrir a carta, Clara sentiu o sangue gelar nas veias. As palavras falavam de um acordo secreto entre seu pai e Victor, um pacto que envolvia negócios obscuros e que terminou com uma traição. Um detalhe perturbador destacava-se. A data era próxima do dia do acidente que tirou a vida de seu pai. Clara sentiu uma mistura de raiva e pânico. Victor sabia mais do que estava dizendo. Quando ele finalmente saiu de seu escritório, ela o confrontou, jogando a carta em sua direção. E que é isso, Victor? Sua voz tremia, mas seus olhos estavam fixos nos dele. Você teve algo a ver com a morte do meu pai? Victor pegou a carta com calma, sem desviar o olhar. Seus dedos fecharam-se ao redor do papel amarelado. Eu nunca menti para você, Clara. Mas há coisas que você ainda não entende. Ele respondeu enigmaticamente, antes de se afastar, deixando Clara com mais perguntas do que respostas e uma sensação crescente de que algo muito maior estava em jogo. O ar na mansão estava denso, carregado de tensão e desconfiança. Clara sentia-se presa, sufocada pelos segredos que a cercavam, cada passo ecoando como um grito de angústia pelos corredores frios. Ela não podia mais suportar o peso do silêncio, a presença constante de Victor, que parecia saber cada movimento seu. Decidida a escapar, esperou pela escuridão da noite. Quando todos pareciam adormecidos, Clara vestiu um casaco grosso e se esgueirou pela casa. A porta dos fundos cedeu com um rangido leve e ela correu para a escuridão da floresta ao redor. O frio cortava sua pele, mas a sensação de liberdade era revigorante. Então, uma voz grave cortou o silêncio da noite. Clara. Victor estava ali, parado no meio da trilha, seus olhos brilhando à luz da lua. Pensou que poderia fugir de mim? Clara parou, o coração batendo descontrolado. Não quero mais ficar nessa prisão, Victor. Gritou, a raiva e o medo misturando-se em sua voz. Ele se aproximou lentamente, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Você acha que tudo é tão simples? Ele a segurou pelo braço, mas com mais suavidade do que ela esperava. Se você for embora agora, nunca saberá a verdade. Clara sentiu a força em suas palavras, mas também algo diferente, quase desesperado. Qual verdade, Victor? Você matou meu pai? Victor a soltou, olhando diretamente em seus olhos. Eu não o matei, mas você merece saber por que ele morreu. Fique e descubra. De volta à mansão,
Clara sentia o coração apertado enquanto caminhava ao lado de Victor. A promessa de respostas pairava entre eles como uma sombra espessa. Quando chegaram ao salão principal, ele se virou para encará-la, os olhos sombrios e intensos. Está pronta para ouvir a verdade? Perguntou Victor, a voz firme, mas carregada de uma nota de vulnerabilidade que ela não havia ouvido antes. Clara respirou fundo, o medo e a raiva misturando-se em seu peito. Quero saber tudo. Cansei de segredos. Victor assentiu lentamente e começou a falar, revelando que o pai de Clara estava envolvido em um esquema de corrupção que causou a ruína de muitas pessoas, incluindo a própria família de Victor. Victor admitiu que, no início, aproximou-se da família de Clara apenas por vingança, mas nunca pretendia que seu pai morresse. Ele fez inimigos poderosos, Clara. Victor continuou, sua voz baixa e sombria. E um deles o matou antes que eu pudesse expor sua traição. Eu queria justiça, não sangue. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. E eu? Eu sou apenas parte do seu plano de vingança? Victor se aproximou, seu olhar mais suave agora, quase implorando. Você se tornou muito mais do que isso. Agora é sua escolha. Ficar e descobrir toda a verdade ao meu lado, ou partir e viver com dúvidas para sempre. Clara olhou para ele, seu coração dividido. Finalmente tomou uma decisão. Eu fico. Nos dias que se seguiram, Clara e Victor trabalharam lado a lado, desenterrando os segredos enterrados da família dela e de Victor. A desconfiança inicial foi lentamente substituída por uma frágil aliança. Clara percebeu que Victor não era apenas o homem frio e vingativo que todos pensavam. Havia camadas de dor e arrependimento escondidas em cada gesto seu. Eles passaram horas na biblioteca, revisando documentos antigos, descobrindo nomes, conectando pontos, e aos poucos, uma imagem mais clara do passado começou a surgir. Victor confessou como sua busca por vingança o havia consumido, mas agora via em Clara uma razão para mudar, para buscar algo além da escuridão que o envolvia. Uma tarde, enquanto investigava um cofre escondido na parede do escritório de Victor, Clara encontrou um objeto inesperado. Um relógio de bolso antigo com as iniciais do pai de Victor. Quando ela o mostrou a Victor, viu a expressão dele endurecer, sua mão tremendo levemente ao pegar o relógio. Isto era do meu pai. Ele murmurou, os olhos fixos no objeto. Como veio parar aqui? Clara percebeu que ainda havia segredos não revelados, ainda mais profundos do que ambos imaginavam. Olhando para Victor, sentiu um misto de ansiedade e curiosidade. Talvez estejamos apenas começando a entender o que realmente aconteceu. Ela disse segurando a mão dele. Victor assentiu, um sorriso leve se formando em seus lábios. Então vamos descobrir juntos. O mistério persistia, mas o primeiro passo para a verdade estava dado. Meses se passaram desde a noite em que Clara decidiu ficar. A mansão, antes sombria e opressiva, começou a ganhar vida novamente. Clara e Victor tornaram-se uma equipe improvável, reconstruindo os negócios da família dela, restaurando a propriedade e, aos poucos, descobrindo os segredos ocultos que os conectavam de maneiras que jamais imaginariam. Embora houvesse ainda muitas perguntas sem respostas, a tensão que antes os separava agora os unia de uma maneira diferente. A confiança foi crescendo, não sem dificuldades, mas cada pequeno passo adiante foi uma vitória contra as sombras que os cercavam. Clara sentiu-se finalmente parte de algo maior, um propósito que ia além de seu próprio sofrimento e medo. Certa manhã, ao reorganizar a antiga biblioteca, Clara encontrou uma carta escondida dentro de um livro empoeirado. Era endereçada a Victor, escrita por seu pai pouco antes de sua morte. Ao entregá-la a ele, percebeu a mudança sutil em seu rosto. Victor leu as palavras em silêncio, seus olhos brilhando com emoções conflitantes. Parece que ainda temos muito a descobrir. Ele disse, dobrando a carta e colocando-a no bolso. Ele olhou para Clara, e por um momento ela viu o reflexo de um homem que finalmente começava a se perdoar. Clara sorriu, sentindo um calor reconfortante no peito. E assim, o mistério continuava. Mas com a promessa de um novo começo, de esperança e de um amor que crescia no meio das sombras.